Quero falar também sobre a chance de Gabigol virar reforço do futebol mexicano. Tem novidade importante no Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação sobre o Cruzeiro com uma informação importante. Um dos 18 reforços da era Pedro Lourenço ainda não conseguiu vingar. Eu me refiro a Rodriguinho, contratado em fim de vínculo no América na virada do ano. Jogador que ganhou R$1,5 milhão de luvas e tem direito a um salário de 180 mil por mês, só conseguiu entrar em campo até agora em apenas 4 partidas. Foram 2 jogos no Campeonato Mineiro, um na Série A do Brasileiro e outro na Sul-Americana. A soma de todos esses jogos garantiu a ele apenas 52 minutos em campo. Com detalhe importante, o Rodriguinho termina a temporada passada em alta no América como um dos protagonistas. O Coelho tentou a permanência do atleta oferecendo um pequeno reajuste de 100 para 120 mil reais mensais. O América alegava não ter capacidade para pagar uma luva. Diante desse cenário, o Rodriguinho optou por jogar no Cruzeiro, mas não tem conseguido ser utilizado pelos treinadores por lá. Só para completar, é importante lembrar que o Cruzeiro deixou 10% do valor de uma venda futura para o América nessa negociação. Bora falar agora sobre Gabigol, que virou um enorme problema para o Cruzeiro, atacante de R$2,4 milhões por mês, que emplacou seu terceiro jogo na condição de reserva na Raposa. O Leonardo Jardim decidiu dar mais intensidade por time e sacou o Gabigol. E é nesse contexto que tem surgido uma série de especulações. A primeira delas, de que o Gabigol vai forçar a barra para ser negociado na metade do ano. Acho difícil que o Cruzeiro encontre clubes interessados em contratar o Gabigol em julho aqui no Brasil por conta dessas cifras. E é aí que surge outro boato, até agora não confirmado por ninguém do Cruzeiro. A notícia é de que um clube mexicano já entrou em contato com uma sondagem, tentando entender as condições de um eventual negócio para julho. Antes de gravar o vídeo, consultei o staff do jogador e também do Cruzeiro e ambos asseguraram que não existe proposta nem sondagem. Uma alegação, inclusive, do staff do Gabigol é de que ele tem lidado bem com o banco de reservas e vai aguardar a sua oportunidade para voltar a ser titular. Só para completar, na virada do ano, antes de se acertar com o Cruzeiro, o Gabigol recebeu, entre outras propostas, uma oferta do Leão do futebol mexicano. A gente vê alguns números aí, o Comino que preparou, da dupla Gabigol e Dudu. Hoje foi uma discussão lá no Band News na área, sobre deixa no banco, dá para preparar o time com os dois. O homem já falou que não. Quem dá treino é ele, quem acompanha é ele. Nos jogos também a gente está vendo que não está virando. O Cruzeiro fica muito exposto quando joga com o Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. E antes de ele tomar a decisão, a gente já sabia de que dificilmente os 3 jogariam juntos, porque o time perde muito em competitividade. É um time que perde muito sem a bola, e sem a bola ninguém joga. Aí o Presunto já chegou com uma opinião polêmica, dizendo que o Léo Jardim é fraco. Vamos imaginar uma situação aqui contra o Palestino. Ele mete Dudu e Gabigol, porque é o adversário e tal. E aí os caras deitam contra o Palestino. E aí? Mantém fora ou volta para o time? E pô, explica melhor aí por que você acha o Léo Jardim fraco. Boa tarde, meu senhor. Boa tarde aos amigos, família, donos da bola. Sempre um deleite estar aqui. Cara, sinceramente, o HG, o que eu penso? O Leonardo Jardim, ele tem um teto. E esse teto... É pé direito, né, que fala? É. O pé direito da casa do Jardim é muito baixo. Porque ele ficou 35 dias trabalhando no Cruzeiro de uma maneira. Jogou 2 jogos de treino dessa maneira, jogou 2 jogos de Sul-Americana, 2 jogos de Brasileirão dessa maneira, e viu que ele não consegue, ele não é capaz de fazer o time do Cruzeiro ser criativo, ser propositivo, jogar com o que ele tem de melhor de forma competitiva. Ele trabalhou o Cruzeiro para ser dessa maneira, ele não ficou 35 dias de sacanagem. Aí viu que ele não consegue fazer o Cruzeiro funcionar dessa forma e partiu, vamos pro basicão. Vamos meter 3 volantes, vamos jogar contra-atacando, vamos fechar a casinha. O Cruzeiro, quando contratou esse tanto de peça, a gente se alegrou porque falou, pô, o Cruzeiro tá de volta. Hoje o Cruzeiro do Jardim só consegue competir se jogar igual aquele Cruzeiro de 2023. Aquele Cruzeiro que pensava pequeno, que era o que dava. Era o que dava para aquele Cruzeiro jogar. Agora, olhar para esse investimento, uma folha salarial de mais de 20 milhões e se contentar a só contra-atacar e quando tiver que pegar o Bragantino e propor, não conseguir propor nada, fica 15 minutos, o Bragantino faz 1-0, não tem mais Cruzeiro? Só sabe jogar reagindo? Mas ele propôs contra o Bahia.
Não, o Bahia teve quase mais de 60% de posse de bola. O Cruzeiro ficou contra-atacando, só que acertou. Mas objetividade, Tá certo, não, tá certo. Não, é isso, eficiência. é isso. No Eu não tô primeiro criticando. tempo, o primeiro tempo do Cruzeiro. O Cruzeiro só contra-atacou. Contra-atacou? Só contra-atacou. Contra o Bahia, E o primeiro tempo? E tá tudo bem. É uma maneira de jogar, só que eu acho que é pensar pequeno, todo o dinheiro que é gasto, abrir mão de jogar com os medalhões e só ficar fechadinho esperando o momento de contra-atacar. Eu acho que assim, para discordar um pouco da opinião do Prê, não é porque você tem menos posse de bola num jogo que você só joga no contra-ataque, né? O Cruzeiro marcou com 6 jogadores o Bahia durante todo o primeiro tempo do Mineirão, jogo que eu estive a oportunidade, ele também estava lá trabalhando, mas são perspectivas diferentes, não existe o certo nem o errado, só discordar que o Cruzeiro se impôs diante ao Bahia, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo aí sim foi um time reativo, mas que tinha um jogo de transição bem arquitetado para executar, tanto que executa no segundo e no terceiro gol. Eu acho que o campo tem mostrado, né? O Jardim ele começou a achar não um 11 ideal, mas um time que desempenha. A gente vive falando, né, do técnico que precisa de se adaptar às características do elenco, é que tem o Cruzeiro imaginário de todos que viram as apresentações durante o ano e o Cruzeiro que jamais conseguiu ser. Isso, inclusive, desde o ano passado, passando, inclusive, pela janela da metade do ano, de 2024, começando com Fernando Diniz a partir de setembro de 2025 e seguindo com com setembro de 24 e seguindo com Fernando Diniz em 2025. Tudo aquilo, as pessoas pensam que porque você é um elenco que tem muitos jogadores de qualidade, é possível se formar um time com todos esses jogadores. Só que o futebol, na prática, ele pode ser diferente às vezes. Às vezes tem situações que realmente isso acontece, como o Flamengo de 2019, outras equipes com muita qualidade em que os técnicos conseguiram formar times competitivos. Só que depende também de características dos jogadores.